Abrir a palavra do Senhor nesta manhã, na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 15. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 1 ao verso 28, eu lerei, os irmãos prestem atenção acompanhando a leitura. E diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, venham lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando Ele entregar o reino de Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que Ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser vencido é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Vamos orar mais uma vez? Baixe sua fronte. Pai, nós te rendemos graças nesta manhã pela palavra lida,
pelo Espírito do Senhor presente em nossas vidas. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E que nesta manhã o Teu Espírito nos abra o entendimento da palavra, abra o nosso coração, a realidade espiritual que o Senhor quer ministrar, e que sejamos edificados, saímos daqui resolvidos, abençoados, santificados em nome de Jesus. Amém. As Escrituras registram pelo menos 10 casos de ressurreição. Mas apenas um desses 10 casos morreu, foi sepultado, ressuscitou para nunca mais morrer. Só um desses casos, Jesus. No Antigo Testamento nós encontramos 3 casos. Encontramos, através do profeta Elias, o filho da viúva de Sarepta, que através da intervenção milagrosa de Deus, o profeta Elias ora e aquele menino ressuscita. O outro, o filho da mulher sunamita, o filho que ela não tinha, que por intervenção milagrosa no seu ventre, a esterilidade perdeu a sua forma, um milagre aconteceu, ela recebeu um presente, e diz que o menino morreu. O profeta Eliseu foi lá, entrou no quarto, intercedeu, colocou sobre o menino, e diz que ele aqueceu, e o Espírito voltou sobre ele, e reviveu. Interessante que Eliseu recebeu uma porção dupla do milagre, porque não foi apenas enquanto estava vivo, Deus operou através dele para ressuscitar alguém, mas mesmo depois de morto, onde estavam seus ossos? Numa cova, numa batalha, um soldado morto foi lançado ali, na mesma cova, e ao tocar nos seus ossos, também ressuscitou. Está em 2 Reis, capítulo 13, 20 e 21. No Novo Testamento nós encontramos 7 casos. Primeiro, o filho de uma viúva da cidade de Naim. Havia um cortejo, havia um ofício fúnebre acontecendo. E diz que Jesus, vendo a angústia, diz que ele tocou na urna mortuária e o menino levantou. Ressurreição. Conhecemos o caso também da filha de Jairo, um oficial, está em Lucas 8. Em João 11, o amigo Lázaro, que 4 dias havia sepultado, estava fedendo, apodrecendo, e Jesus mandou retirar a pedra, o morto levantou. Também a Bíblia registra que na morte de Jesus, muitos santos que haviam morrido ressuscitaram e apareceram na cidade, muitos, não sabemos quantos, mas é mais um caso de ressurreição. Lá em Atos capítulo 9 fala sobre Dorcas, Tabita, que era o seu nome, uma mulher cheia de boas obras, e quando ela morreu, as mulheres que tanto foram abençoadas por ela, chegaram clamando para Pedro, dizendo, olha, ela era uma bênção para nós. E Pedro ora e ela se levanta novamente. Também um jovem que dormiu e morreu durante um longo sermão que o apóstolo Paulo pregou, está lá em Atos capítulo 20, esse jovem chamava Eutico, e diz que Paulo desceu de lá, foi lá, orou e o jovem levantou. E por fim, a ressurreição mais importante de todas, a de Jesus. Não teve ninguém orando por ele, ninguém tocando nele. O poder da morte não pôde retê-lo. Já lemos em Mateus 28. Ele ressuscitou, ele está vivo. Você já pensou o que seria de nós se Jesus não tivesse padecido em nosso lugar na cruz, se não tivesse sido sepultado naquela tumba e ao 3º dia ressuscitado para nunca mais morrer? Já pensou o que seria da nossa fé sem a ressurreição de Jesus?
Você já pensou que futuro teríamos sem que Cristo tivesse vencido a morte por nós? Que esperança! Uma cruz sem morte seria sem propósito, pois faltaria o sacrifício agradável a Deus. Pois a cruz foi o altar do sacrifício pelos nossos pecados. O nosso Isaque é Jesus. Também uma morte sem sepultamento não consumaria a obra do esvaziamento, da humilhação. Por isso necessário que ele fosse sepultado. Um sepultamento sem ressurreição seria um fim sem propósito, seria apenas um ômega, um fim sem um alfa, um fim sem um recomeço, uma história triste terminada, e não nos daria acesso à glória de Deus. A Bíblia diz que Jesus é o primogênito dentre os mortos, o primeiro a experimentar a eternidade em plenitude, nos abrindo os portais eternos. Na verdade, ele não sugeriu, a Bíblia diz que ele ordenou: levantai-vos os portais que eu vou entrar. Quem é este que está mandando abrir portais? Este é o Rei da Glória. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E um dia este que já adentrou, após sua ressurreição e ascensão, aos lugares celestiais, ele também nos dirá, a todos aqueles que estiverem sob a marca do sangue de Jesus: vinde benditos de meu Pai, para o reino que eu vos tenho preparado antes da fundação do mundo. O vinde benditos tem a ver com a esperança de uma vida futura, de uma vida superlativa, superior. A graça de Deus é completada em Jesus estar vivo. É o poder maior, é o poder do segundo Adão. O primeiro era apenas alma vivente, mas o segundo é o Espírito que dá vida, o Espírito vivificante. Eu queria que você voltasse os olhos para o texto que nós lemos de 1 Coríntios. Paulo não está apenas fazendo uma defesa da tese da ressurreição de Jesus, provando que Jesus Cristo foi morto de fato, ele foi sepultado e que ressuscitou o terceiro dia, mas ele vai muito mais além. Ele prega as bênçãos que nós recebemos, adquirimos pela ressurreição vitoriosa de Jesus. Paulo trabalha essa tese de maneira inspirada pelo Espírito Santo, respondendo não apenas dúvida nos corações, mas combatendo um movimento herético que estava dentro da igreja, de gente que não acreditava ou que colocava em xeque a ressurreição de Jesus. Lá no versículo 12, ele diz: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Então Paulo vai enfatizar não somente a ressurreição dos mortos, mas principalmente a principal delas, a ressurreição de Jesus. Paulo então está respondendo a partir de sua tese: e se Cristo não tivesse ressuscitado? Você já pensou sobre isso? Eu tenho certeza que não teria sentido nenhum nós estarmos aqui nesta manhã. Nenhum sentido. A história não teria nenhum propósito. De fato, seria um acaso, um fatalismo. Um fatalismo. Então, a partir daí, Paulo vai respondendo: e se Cristo não tivesse ressuscitado? Primeiro, do verso 1 ao verso 4, se Cristo não tivesse ressuscitado, as Escrituras não teriam valor algum. Preste atenção no que diz o texto. Do verso 1 ao 4 diz assim: irmão, venham lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual vocês receberam, no qual ainda perseverais,
por ele também sois salvos. Olha só as condições das Escrituras. Se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Verso 4, que foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Se Cristo não tivesse ressuscitado, as Escrituras perderiam o seu valor, não seria a palavra de Deus. Não seria a palavra de Deus, não se confirmaria a palavra de Deus, Deus teria mentido, porque Ele prometeu, porque nenhum tio das Escrituras caiu de todas as promessas de Deus. Não somente o sofrimento de Cristo, sua morte, seu sepultamento, mas a ressurreição estava contido no conteúdo das Escrituras condicionadas à nossa salvação. Se Cristo não tivesse ressuscitado, a Bíblia só seria um livro de uma história, de um fracasso. Uma história. Se Cristo não tivesse ressuscitado, do verso 5 ao verso 8, não haveriam testemunhas para contar a história. Não haveriam testemunhas, e a lei dizia que para se testificar a respeito de algo, era necessário o testemunho de duas. Mas não foram só duas. Deus deixou provas que não dava para aplacar, para esconder. Interessante que mesmo antes da ressurreição de Jesus, havia uma grande preocupação dos líderes religiosos de evitar uma história de Jesus ter ressuscitado. E eles se cercaram de todas as formas para não deixar isso acontecer. Por isso mandaram guardar bem o túmulo, está lá em Mateus 27. Do verso 62 ao 66. E mesmo com toda a vigilância, para surpresa deles, o sepulcro se abriu. Jesus ressuscitou. E os mesmos líderes inventaram uma outra história, de que o corpo foi roubado. Está em Mateus 28, de 11 a 15. Mas nada disso adiantou, porque Jesus foi vivo, ou melhor, foi visto, vivíssimo. Primeiro que todas as autoridades atestaram que ele morreu. Depois tiveram que atestar que ele estava vivo. Vivo. Foi visto por muita gente nos dias seguintes. Sabe quantos? Pelo menos 517 pessoas. Você imagina, numa cidade, 517 pessoas, numa região, viram Jesus vivo, ressurreto. Como aplacar e esconder isso? Se Cristo não tivesse ressuscitado, não haveriam testemunhos para contar a história. Será que esses 517, todos eram mentirosos, todos eram loucos, todos estavam enganados? Impossível. Quais eram? Primeiro, está em João 20, Maria Madalena. Foi bem cedinho o túmulo. Depois, 2 discípulos que andando pelo caminho de Emaús, que está no texto de Lucas capítulo 24, 13 a 31. Depois apareceu, pondo-se no meio, onde eles estavam reunidos, transpondo paredes, 11 discípulos. Nós não estamos contando aqui que depois teve Matias ainda. E depois Paulo vai dizer no versículo 7, 1 Coríntios 15, que ele foi visto, além de Tiago, ele foi visto
por mais de 500, versículo 6, por mais de 500 irmãos de uma só vez. De uma só vez. Por fim, Tiago também, versículo 7. Em Atos 7,55, Estevão viu a Jesus. No versículo 8 aqui, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, por um nascido fora do tempo. 517 no total. Se Cristo não tivesse morrido, não haveriam testemunhas. Muitas testemunhas. Muitas testemunhas. Terceiro, se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa mensagem não teria crédito e nem poder. Nem crédito, nem poder. Versículo 9 ao verso 14 diz assim: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concebida não se tornou vã, antes trabalhei mais do que todos os outros, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo, portanto seja eu, ou sejam eles, assim pregamos, e assim vocês creram. Ora, se a corrente pregasse que Cristo ressuscitou dentre os mortos, pois afirmam alguns entre vós que não há ressurreição dos mortos, e se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Para que nós estamos anunciando se Cristo não ressuscitou? Estamos perdendo nosso tempo. E ele diz assim: e é vã a vossa fé. O Evangelho não produziu nada, não mudou a vida de ninguém. Se isso aconteceu, tudo perdeu a forma, perdeu o valor, perdeu o brilho, perdeu a glória. Nossa mensagem não teria crédito. Mas exatamente porque Cristo ressuscitou é que nós pregamos e Deus transforma vidas. É por isso que a mensagem tem crédito. É porque Jesus está vivo. Não é um discurso de fariseu, é a palavra de Deus, que Paulo vai dizer, o Evangelho é o poder de Deus. Poder de Deus. Que euforia tomou a ponto de 3.000 pessoas no primeiro culto, primeira pregação de Pedro se converter, depois 5.000, depois perder a conta. Primeiro era um movimento de líderes judaicos tentando calar a igreja, depois foi o Império Romano inteiro e não conseguiu, a ponto de o próprio império ser alcançado pelo Evangelho. A ressurreição trouxe uma mensagem de crédito e de poder. Quarto, se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa crença e religiosidade seria uma futilidade, e ainda seríamos inimigos de Deus e condenados pelos nossos pecados. Verso 17, vamos ler juntos? E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. O pagamento de sangue operado na cruz tinha a ver com morrer. Mas a obra é consumada sobre a vitória sobre a morte. É quando aquele que diz tetelestai, está consumado, está pago, o escrito de dívida foi cravado na cruz, é quando ele ressuscita. É a consumação da obra da salvação. Só a morte seria uma parte, qualquer um poderia morrer. Mas morrer e ressuscitar. Seria fútil a nossa fé. E continuaríamos em estado de inimizade para com Deus. Ele morreu por causa dos nossos pecados, mas Ele ressuscitou por causa da nossa salvação.
Porque a nossa salvação não é temporal. Ela não está ligada a esse cosmos, somente deste mundo, a este tempo. Ela é eterna. Ela é mais espiritual do que terrena. Se Cristo não tivesse ressuscitado, permaneceríamos em nossos pecados. Não poderíamos entrar nos portais eternos. Quinto, se Cristo não tivesse ressuscitado, olha a tese. Os que morreram em Cristo não teriam nenhuma esperança. Verso 18 e 19, vamos ler juntos? E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. Se Cristo não tivesse ressuscitado, os que morreram em Cristo não teriam nenhuma esperança. Talvez você estivesse lembrando neste momento de algum irmão, alguém que você sabe que amou a Deus e que morreu. Você dizer assim, perdeu a eternidade dele. Não teve sentido. Se Cristo não tivesse ressuscitado, ninguém mais poderia ressurgir. A Bíblia diz que Ele é o primogênito entre os mortos. Ele é o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer. Ele é a primícia. Ele é a delícia de Deus. É Ele que nos dá o acesso à eternidade. Lucas narrou em Atos 2:24, no discurso de Pedro, o seguinte: ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Que coisa maravilhosa! A morte não pode reter o poder da ressurreição de Jesus. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 5, verso 10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Pela sua vida. Morremos com Ele. Quem está em Cristo ressuscita com Ele. Está vivo com Ele. Os que morrem ou morreram em Cristo possuem esperança, porque Cristo ressuscitou. Porque Cristo ressuscitou. Sexto, se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa redenção seria um fracasso. Verso 20 ou verso 22. Agora Paulo muda, ele tira o condicional, se. E ele começa a falar da convicção, que é o que todo crente precisa ter. Verso 20 diz assim: mas de fato, Paulo está virando a forma. Verso 20, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele, vamos ler junto aí? As primícias dos que dormem. Verso 21, visto que a morte veio por um homem, mas também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa redenção
seria um fracasso. Vira a sua página e abra em Romanos capítulo 8. Paulo está falando sobre a obra redentora de Jesus. E o capítulo 8, verso 1 e 2, Romanos 8, 1 e 2, eu queria que você lesse comigo. E diz assim, vamos lá? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Verso 10 e verso 11. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Verso 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Do verso 18 em diante eu vou ler, diz o seguinte: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Verso 23 juntos. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Verso 31 a 34, Paulo diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Louvado seja Deus, porque Ele ressuscitou. A nossa redenção não foi um fracasso, um sucesso. Já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por fim, do verso 23, voltando lá para o texto de Coríntios 15. Se Cristo não tivesse ressuscitado, não teríamos vitória sobre os inimigos, Satanás e a morte. Verso 23 ao 26, Paulo diz assim: cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. E então virá o fim, quando Ele entregar o reino de Deus e Pai, quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que Ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Verso 26, juntos, vamos lá? O último inimigo a ser destruído é a morte. Se Cristo não tivesse ressuscitado, o último inimigo não teria sido vencido. Onde a morte está o teu aguilhão?
Onde a morte está, a tua vitória? Se Cristo ressuscitou. Se Cristo ressuscitou. Onde está? Paulo termina a sua carta, ou esse capítulo, dizendo assim: tragada foi a morte pela vitória. E ele termina o versículo 57, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Paulo escrevendo ao jovem pastor Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 1, verso 10, ele diz: e manifestado agora, pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida, a imortalidade, mediante o Evangelho. Temos vitória sobre os inimigos, porque Cristo já triunfou. Cristo venceu a cruz, venceu a sepultura, venceu a morte, venceu os principados e potestades, os expôs publicamente à vergonha. Aquele túmulo vazio envergonhou o inferno. O bacanal que era celebrado pelo inferno, do Cordeiro morto, foi encerrado quando ele se apresenta vivo. A festa, a celebração. Amados, nós anunciamos o Evangelho do Cristo que está vivo. Mas tem crente, parece que Jesus está morto ainda. Não vibra com a vitória do Cristo, com o Evangelho de Deus. Não prega com alegria. Amados, os crentes dos primeiros dias saíram por todos os lugares pregando o Evangelho, que Cristo estava vivo. É esta mensagem que incomodou todo o império. Ninguém pôde matar o nosso Redentor. Aquele cordeiro que foi morto, morreu como um cordeiro, mas se levantou como um leão, vitorioso. Servimos ao Cristo vitorioso. Se Cristo não tivesse ressuscitado, tudo teria sido sem sentido algum. A vida seria um vazio e a eternidade uma impossibilidade. Mas por Ele estar vivo, eu posso crer no amanhã. Quer saber o nome do seu futuro? O lugar do seu futuro? O nome é Jesus e é onde Ele está. Um dia, aqueles que estão em Cristo, sejam aqueles que já morreram, ou aqueles que estarão vivos na sua volta, todos seremos transformados, vamos encontrar com o Senhor. Paulo diz que nós precisamos nos consolar com essas palavras, nos motivar. O maior tempo que nós vamos ter é a eternidade, aqui é passageiro demais. Mas um dia nós vamos entrar nos pavilhões dos céus, com portais abertos, ouvindo, não de um arauto, mas do próprio Cristo: vinde, benditos de meu Pai. A equipe de recepção será Jesus. Cada um. Diz que Ele haverá de enxugar cada lágrima. A morte de Jesus é a nossa morte. A sentença de Jesus é a nossa sentença. A ressurreição de Jesus é a nossa esperança. É a nossa esperança. Quanto da sua vida tem demonstrado esperança pela ressurreição de Jesus? Se Cristo está vivo, um milagre pode acontecer a qualquer momento. Não é você está vivo, se Cristo está vivo, mortos podem ressuscitar, enfermos podem ser curados, lágrimas podem ser enxugadas, tristeza convertida em alegria. O que está
na profecia de Isaías 61 se cumpriu, porque o Espírito do Senhor está sobre ele, o ungido de Deus, que cura, que tira o luto, que tira a tristeza e que faz de nós carvalhos de justiça. Quero concluir com esses versos, do verso 17 ao verso 20. Eu queria que isso saísse fresquinho na sua memória aqui hoje. Esses versos, gerando esperança no seu coração, impulsionando você a fazer disso sua pregação. Eu queria que nós lêssemos juntos do verso 17 ao verso 20. Vamos ler juntos? E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Verso 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. De novo, verso 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. A nossa fé não é vã. Não permanecemos nos nossos pecados, na verdade já não há nenhuma condenação. Temos vida eterna, somos os mais felizes de todos os homens. Nós vamos celebrar com o nosso coro mais 2 hinos e depois nós vamos orar e dar a bênção.
Receba, Senhor, nosso louvor, nossa adoração nesta manhã. Nos abençoe durante este dia, quando ainda teremos um outro encontro marcado às 19 horas. Que seja um tempo de comunhão, de adoração ao Senhor, como nesta manhã. A Ti tributamos honra, louvor e glória. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão, consolação, a doce presença do Espírito Santo seja sobre nós hoje e para todo sempre. Amém e amém. Hoje à noite nós temos ainda o culto de Páscoa com a ceia do Senhor.